ver se o áudio está bom. Ok, Google. É bom que essa aí dá certo também, né? As outras não. Quantas horas são? De live? Deixa eu ver. Glória a Deus, a paz do Senhor toda a igreja, amém? Aleluia, se coloque de pé no seu lugar agora. Para a glória do nome de Jesus, nós estamos dando início a mais um bate. Quem está feliz aqui, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem mais feliz ainda, dá um aleluia agora. Aleluia. Grande é o Senhor e grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Essa noite, mais uma noite onde nós vamos inclusive esvaziar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos desejos, das nossas vontades, e vamos ser cheios do Espírito, da verdade, Espírito da sabedoria, aquele que vem do alto, que vem de Deus, para nos fortalecer nesse mundo, onde nós seremos vencedores pelo nome de Jesus. Feche teus olhos no teu lugar agora, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Te louvamos aqui na tua casa, Senhor, reunidos. Um só povo, um só coração, um só Espírito, um só Deus. Jesus, não há palavras que possam expressar a nossa gratidão a Ti, Jesus, por todos os Teus benefícios. O que nós te daremos, Senhor Jesus, por todos os Teus benefícios. Desde o amanhecer até o anoitecer, Tu és Deus, e Tu tens protegido, tens nos guardado, tens nos fortalecido, nos sustentado. Tu tens sido, meu Pai, realmente aquela rocha que nos sustenta, que quando vem as ondas fortes, a nossa casa não cairá, porque estamos firmados em Ti, firmados na Tua palavra, Senhor. E é por ela que nós
nós nos movemos, meu Senhor Jesus. É pela Tua palavra que nós nos levantamos pela manhã com a certeza, Jesus, que tudo irá terminar bem, meu Pai. Como a Tua palavra nos diz, não é como começa, mas é como termina, que é contado. E nós sabemos o final de toda a história, nós sabemos, meu Jesus, como será o fim, Jesus, desse mundo, como será o fim dos tempos. Nós temos a certeza que nós sairemos vitoriosos, que é nós, a Tua igreja, meu Pai, a Tua noiva, as Tuas ovelhas, meu Jesus, aquelas que escutam o Teu nome e aquelas que te seguem, que te obedecem. Nós, meu Pai, nós sairemos contigo naquele grande dia e nos céus nos encontraremos, meu Pai, nos encontraremos naquele grande banquete. Nós vamos nos assentar à mesa contigo, com nossos irmãos, aqueles que já morreram, aqueles que já se passaram, e todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Tu, Jesus, naquele grande dia, naquele domingo, não estava mais naquela forma, mas ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, levou sobre si, sobre as criaturas. Nós somos sarados pelos Teus cravos, nós somos curados pelo Teu sangue, nós somos lavados, Jesus. Pelo Teu Espírito nós somos vivificados, porque estávamos mortos, mas Tu nos encontrou e nos deu a vida novamente. Nós estávamos nos meios dos porcos, meu Jesus, na lama, e ouvimos a Tua voz, e agora nós vivemos, meu Jesus, na luz. E só quem vive na luz agora, dá uma glória a Deus aí, manifesta a Tua gratidão, manifesta aí o Teu louvor ao Senhor Jesus. Grande é o Senhor, grande és Tu, Jesus, aleluia. Por isso nós cantamos: Tu és o Rei sobre tudo e sobre todos, Tu és o Rei, Jesus.
Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite também. Que bom estarmos aqui nesse pátio. Que privilégio, né? Podermos fazer parte do ajuntamento dos santos para enaltecermos o nome do nosso Deus em momentos oportunos como esse. Né? Que Deus possa, ter misericórdia, receber o culto que estamos aqui de maneira racional, prestando a Ele, com o propósito de aprendermos, né? Sairmos daqui mais conhecedores sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o seu plano, que Ele deixou escrito aí nos seus escritos sagrados, né? E nós estamos felizes em poder participar. Também Ele tem nos dado o privilégio de participarmos, né, desse ajuntamento dos santos. Vamos lá. Nós não vamos passar muitas informações aqui para podermos entrar o mais rápido possível no assunto, né? Mas assim, tem informações que é de suma importância que a igreja saiba, devido à importância e o tamanho dela, né? Primeiro domingo próximo nós teremos Santa Ceia, né? Então todos sabem aqui que é a festa mais importante, a mais esperada, a mais desejada, a mais almejada, onde nós aqui da IPVN mais esperamos, né, que aconteça mensalmente, e domingo próximo é esse dia, né? Estamos aqui presentes na ceia. A IPVN já entendeu isso. Nós não temos nenhum tipo de palavra, de pensamento ou de intenção do coração que nos afaste da mesa do Senhor, os crentes, né? Então eu convido a todos a estarem presentes aqui. Venham da melhor maneira possível, com a melhor roupa, para podermos aqui sentarmos à mesa do Senhor e participarmos da mesa da ceia, tá? E também informar os irmãos sobre o nosso seminário. Nosso seminário já daqui restam 2 semanas, é isso? Tem essa semana é outra, né? Então são 2 semanas do seminário, tá? O nosso seminário aqui são os 3 dias, os irmãos já sabem do que se trata. É o 2º ano desse seminário, é um seminário nosso, patenteado por esta igreja. Nós iremos tratar o tema retornando ao início. Então, o que significa isso, pastor? O que quer dizer isso? É importante que você esteja presente aqui, porque com certeza o Espírito Santo vai falar de uma maneira individual e coletiva também, em cada coração aqui. A ideia é que nós saímos daqui com um fogo ativo em nossos corações do Espírito Santo, e que a obra do Senhor, as coisas do Senhor voltem novamente a ser prioridade em nossas vidas, tá? Então, do dia 21 ao dia 23 estaremos aqui na igreja. Convide outras pessoas. Nós estamos estimulando. Vamos começar logo. Tem aquela ilustração lá dos possíveis prêmios? Tem? Então, nós estamos estimulando os irmãos a trazerem convidados. Então, aqueles que trouxerem nos 3 dias, os irmãos já sabem, irão receber uma premiação do Obras Novos no ar, tá bom? 3 dias, a Jâmila vai colocar aqui possíveis prêmios. Aqui são prêmios ilustrativos, tá? Não quer dizer que serão esses, são possíveis. Olha aí, ela deu até um caprichado.
Então deu. Tem mais aí, não? Então serão esses aí. Eita! É isso. Então, a gente mandou algumas coisas para ela, mas não sabia que ia ficar. Ficou bem bacana, parabéns. Então, vocês estão entendendo o que significa isso aqui? Consegue amenizar aqui? Vocês estão enxergando bem aí? Tá boa? Então pronto, não precisa não, vai. Então, o que é isso aqui? Aquele conjunto de vai. Agora que eu entendi, é verdade. É um conjunto aqui de coisa de cozinha. Tem mais um? Não é da Shopee, não. É o microfone, né? Isso aqui é a caixa de som. Isso. Microfone, isso aqui são possíveis. Podem ser esses ou podem ser outros. Mas o nível é esse aqui, tá bom? Não é um negócio que a gente pega na feira da bugiganga e traz aqui. Vocês não sabem muito bem como é que nós tratamos aqui com relação à premiação. Tem mais ainda, Marão? Tem mais ainda, ó. Pronto, é isso aqui. Como é o nome? Está escrito aqui embaixo, pronto. Kit de utensílio de cozinha. Aqui, pronto. Cadê? Tem mais? Tem mais, Marão? Caixa de som sem fio. Olha aí. Isso é bom para as células, né? Para as células. Valentes Max daí. Fone de ouvido, Max. Esse fone aqui é um fone que é Bluetooth, é? Lá da Valentes daí também. Bluetooth, Luciano? Então pronto, Bluetooth. O que mais? Garrafa térmica. Isso aqui. Você já sabe que isso aqui é a cara da boa dos novos, né? E toda liderança tem uma garrafa térmica. Toda liderança. Porque tu tem uma garrafa térmica, não tem mais? Toda liderança. Isso aqui foi um negócio. Eu achei muito bacana isso aqui. Você acharam legal? Eu vou mudar isso aqui. Olha aí, ó. Então pronto, são possíveis premiações, tá? Que quem trouxer nos 3 dias não vai precisar nem concorrer. Vai ter opção, ou esses aí ou outros. Pastor, eu não gostei não. Pode ser esse, pode dar até sugestão de 3 outros, né? Para quem trouxer nos 3 dias. E para quem trouxer em 2 ou 1, irão participar de sorteios para possíveis prêmios nessa categoria aí. Amém? Então, no dia 21 ou dia 23 estaremos aqui numa linda festa ao Senhor, juntos, celebrando o nome de Jeová e aprendendo sobre ele, né? Será bênção, todos juntos. Outra informação importante também, com relação ao formulário, a Alice, ela divulgou nos grupos da igreja, com certeza ela comunicou também os líderes para que nos seus grupos específicos, né? Departamento de mulher, departamento de homem, de jovens, no grupo das células e tal, esse formulário ele possa também ganhar força lá, possa ganhar um eco, tá bom? Com relação ao preenchimento, toda a igreja precisa preencher, todas as famílias, ou seja, as crianças precisam entrar também, né? Um celular, lá em casa, pastor, só tem um celular, como é que todos vão preencher? Pois é, confere isso aqui, né? Um celular pode preencher para toda a família. Então, criança e os adultos da família pode usar somente um celular e preenche. Pastor, o senhor não quer preencher para mim? Não. É você que precisa preencher, porque existem algumas perguntas lá que somente você vai saber responder. Não são perguntas difíceis, né? Tinha algumas lá, tipo, qual o dia que você foi batizado no Espírito Santo? Eu não sabia, quando eu fiquei sabendo, pedi para tirar, porque não é o nosso viés teológico. Nós não cremos que tem um dia que nós fomos batizados no Espírito Santo, foi um dia que nós nos convertemos. Ele nos selou o seu Espírito Santo. Nós fomos batizados, selados, né? Porque não cremos na ideia, inclusive foi uma das aulas que tivemos aqui sobre esse ponto aí. Então, responda. Quem aqui ainda não preencheu o formulário? Está aqui. Já preencheu, Elise? Se tu não preencheu, o Walter também não preencheu. E o Elias também não preencheu, né? E nem o Felipe. Então pronto, então já tem 4. Ela me informou que tem cerca de 40 pessoas que preencheram. Nós somos mais de 70 membros e congregados aqui nessa igreja. Porque o pessoal nunca coincide de vir, dificilmente vem tudo de uma vez. É aquela agenda externa. Mas nós somos mais de 70 membros congregados. Então, praticamente a metade só preencheu. Todos precisam preencher. Movimente o seu grupo lá para pegar no pé mesmo,
puxa a orelha, precisa preencher, porque é uma organização nossa. Nós precisamos ter esse controle, para que a igreja em movimentos possa saber como é que vai trabalhar, qual o tamanho do passo, qual o tamanho do investimento dentro desse. E assim, eu penso que é beabá também na igreja, né? Nós perdemos no tempo aí, porque ou alguns membros acabaram saindo, outros acabaram chegando, mas nós precisamos manter esse controle, amém? Então vamos lá, principalmente líderes, nos ajudem. No demais, vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Nós temos o período aí, como os cultos de paz são cultos bem interativos, as horas passam muito rápido. Daqui a duas terças-feiras nós já estaremos no mês de março. E o mês de março é o mês do retorno da participação das células, ou seja, as temáticas anuais já vão voltar. Na próxima terça-feira eu já estarei comunicando as novas orientações, né, as novas regras para a participação de ganhos e de perda nas células. Tá bom? Vocês perceberam que tem alguns líderes de célula que não estão presentes hoje? Hoje, no momento algum, o líder pode se ausentar sem justificar, os irmãos já sabem, né? Mas não sofreu dano nenhum. Aí os danos serão sofridos. Nós teremos um novo investimento para os talentos serão investidos 2 vezes no ano, terá movimentação de talentos nas células 2 vezes ao ano, e a nossa primeira temática anual, na próxima terça-feira já será passada a missão para as células. Dessa temática nós iremos trabalhar com missão dos 70, iremos começar com a missão dos 70 no primeiro passo de março. No primeiro passo de março nós já começaremos a trabalhar com a missão que será passada na próxima terça-feira, que ainda é fevereiro. Próxima terça-feira ainda é parte de fevereiro. Vocês vão entender? Então se preparem aí. É muito bom essa interação, porque os membros de célula pegam o pé do líder, é para pegar mesmo. É a oportunidade que os membros têm de puxar a orelha do líder. Quando o líder se ausenta do pátio, injustificadamente a célula ela sofre danos, né? Sofre danos no pátio, como os talentos. Pronto, vamos aqui iniciar. Os irmãos sabem que nós trabalhamos aqui, todos os tópicos que nós já apresentamos aqui já foram trabalhados, né? Eu quero aqui, de culto, mais uma vez, ao público, louvar a Deus pela vida da igreja, aqui da IPVN, que essa imersão, a visão reformada, ao meu ver, foi com sucesso. Até porque na terça-feira passada, nós aplicamos um teste. Foi aplicado um teste aqui e passaram. Os irmãos tiraram de letra mesmo, o entendimento. Então, que bênção, né? Que bênção. E nós vamos falar sobre escatologia bíblica, que é um assunto que volta e meia os irmãos pedem para que a gente fale, né? Se tem alguma dúvida relacionada a essa questão da escatologia, e gera muita no coração de todos, né? De todo ser humano, algumas curiosidades e tal. E nós vamos aqui, à luz da Escritura Sagrada, nós vamos falar sobre escatologia. Vamos lá, Jean. Escatologia, então, é o nosso tema de hoje. Vamos lá. Jean vai começar aqui com o nosso primeiro tópico, falando sobre a escatologia, para que os irmãos entendam o que é isso, né? O que é escatologia? Tá? Para quem está com o caderno aí, que é o correto, né? Deixa eu sair da frente aqui. É do grego, eschatos. A palavra escatologia, como nós aqui no nosso linguajar, no grego, é a junção de 2 termos, né? O primeiro é eschatos, que significa último, final, ou extremo, né? No finalzinho lá. E logos, eu acredito que a maioria sabe que é a questão do estudo mesmo, né? Então, a junção desses 2 termos aí é o termo escatologia, que dentro da teologia é a parte dentro da teologia que trabalha o estudo das últimas coisas. A escatologia é a parte dentro da teologia que trabalha
o estudo das últimas coisas. Até aí tudo bem, né? Os irmãos entenderam então o que é escatologia? Pastor, eu não sabia isso, não sabia nem da existência desse nome. Mas eu sempre me interessei pelos assuntos futurísticos, né? Sobre o que vai acontecer na grande tribulação, na vida do anticristo, no arrebatamento. Pois é, isso aí, o estudo que trata isso aí que você gosta, chama-se escatologia. Eu não sabia, pastor, e esse detalhe agora não, isso aí é já antigo. Já tem muitos séculos já isso, dentro da teologia. Outro slidezinho aí. Isso aqui é importante os irmãos entenderem, porque a teologia, que é a ciência que trata sobre as escrituras sagradas, não é a ciência que fala acerca de Deus, não é a ciência que define Deus, não é a ciência que passa noções de Deus, não. A teologia é a ciência que fala daquilo que Deus deixou, algo muito limitado. Claro que nós não vamos saber tudo sobre ele. Aquilo que ele deixou nas escrituras, a teologia, ela se esforça para passar para os ouvintes, né? Para aqueles que se interessam. Então, dentro dessa teologia tem a teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, não tem alguma definição aí? Tenta ver se vai se bater. Vamos lá, vamos utilizar isso aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais específico, né? Teologia bíblica foca na progressão da revelação, respeita o contexto histórico dos textos, analisa como conceitos evoluem na Bíblia. Para que os irmãos entendam, a teologia bíblica, cada livro dessas escrituras que nós temos aqui, cada livro, ele fala sobre diversos assuntos da teologia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, se você quiser aprender algo sobre escatologia, lá tem. Se você quiser aprender algo sobre ramatiologia, quem sabe o que é ramatiologia? Ramatiologia é um estudo sobre o pecado. Falar sobre o pecado, né? Então, lá fala também. Falar sobre eclesiologia, sobre os estudos da igreja, a organização da igreja, o funcionamento da igreja, lá fala também. Então, essa teologia bíblica, ela foca livros e ela faz um estudo, um aparato de tudo que a teologia fala naquele livro. Porque cada livro das escrituras fala sobre diversas ramificações da teologia. Os irmãos entenderam? Então, a teologia bíblica, ela visa um livro e ela vai buscar dentro daquele livro o que ele fala sobre diversos temas da teologia. Ela foca em cima de um livro específico. Fala aí. A teologia é o estudo de quê? Pecado, sobre o pecado. Eclesiologia. Sobre a igreja. A teologia sistemática, ela já é mais complexa. A teologia sistemática, ela vai falar sobre esses mesmos assuntos que nós acabamos de citar aqui, sobre ramatiologia, que são um deles, são vários, né? Sobre angiologia, demoniologia, são vários assuntos aí que a teologia trabalha. Só que ela não vai se limitar somente no livro, ela vai estudar, ela vai observar a Bíblia inteira, que a Bíblia inteira fala sobre escatologia. Como é que eu vou saber em qual esteira eu vou caminhar para descobrir o que a Bíblia fala, o que a Bíblia inteira fala sobre escatologia? É na teologia sistemática. Não é na teologia bíblica. A teologia bíblica é um livro específico. Por exemplo, escatologia, quando a gente pensa em escatologia, lembra de qual livro? Todos juntos. 1, 2, 3. Apocalipse. Então pronto. Então o estudo sobre escatologia só no livro de Apocalipse é teologia bíblica. Se eu quiser saber sobre escatologia, não somente no livro de Apocalipse, se eu for querer ir lá em Zacarias, se eu for querer no livro de Daniel, aí eu já vou estar trabalhando na teologia sistemática. Ela organiza todos os livros que falam sobre aquele determinado assunto. E então ela é mais complexa, só para que os irmãos entendam, porque nós vamos trabalhar dentro da escatologia na teologia sistemática.
Então, para falar sobre escatologia, nós não tem problema nenhum falar sobre teologia bíblica, tá bom? Todos os dois estão corretos, perfeitamente corretos. Mas a ideia para esses estudos aqui que vamos trazer é na teologia sistemática. Ou seja, nós vamos observar diversos livros e ver de que maneira que eles falam sobre este assunto que nós estamos tratando aqui, que é a escatologia. Passa aí, Gil. Isso que é importante, porque o primeiro relato escatológico, os irmãos entendam, ele ocorreu em Gênesis. E esse relato escatológico aqui, quando Deus coloca lá a serpente, Adão e a Eva lá, e ele começa a profetizar sobre cada um deles, diante do crime que eles haviam cometido lá, o pecado, ele fala algo para a serpente. Ele diz o seguinte para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui foi uma profecia escatológica. Essa aqui foi a primeira profecia escatológica que apareceu para os leitores nossos antepassados. Eles estavam falando sobre quem aqui? Quem sabe dizer sobre quem estava se falando aqui nesse texto? Quem pode chutar aí? Sobre Jesus, né? Só que pense comigo, para os nossos irmãos da época aqui, eles talvez tivessem muita dificuldade para associar quem era o personagem que Deus estava falando, inclusive até a serpente deve ter ficado encucada. Quando ele liberou essa profecia para ela, escatológica, ela ficou encucada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele estava dizendo: olha, vai vir alguém dela, da mulher, que vai pisar a sua cabeça, mas você, no momento em que ele pisar a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dessa pessoa. E isso aqui foi a primeira profecia escatológica. Muitos homens piedosos, mulheres piedosas, ao lerem, a terem acesso a essa informação, porque isso aqui falava de coisas futuras. Isso aqui, assim, o Antigo Testamento ele tem muitas profecias que falavam sobre o futuro. Por exemplo, quando Deus se encontra com Abraão, que faz promessas, ele, a Nazaré, inclusive falou no domingo passado, que faz promessas a ele, ele fala de uma libertação, fala do povo dele, inclusive ele dá detalhes, que ficaria preso durante 400 anos, inclusive ele disse que na saída eles iam sair despojando os egípcios. Isso aqui foi uma profecia, falou para Abraão isso, e se cumpriu, séculos depois se cumpriu. Pode falar. Essa parte de que ele vai ferir a cabeça e vai pisar na cabeça e ferir o calcanhar, é tratado na morte e ressurreição? Quando ele morre, ele está sendo ferido com o calcanhar, e quando ele pisa na cabeça do domingo, Exatamente, está ligado a isso aí. A vitória, a consumação da vitória é a ressurreição. Não é lá no final. Exato. É nessa parte. Essa profecia aqui já foi cumprida, tá? Essa escatologia aqui, que para os nossos irmãos no começo lá, ainda era alvo de estudos ainda e tal. Inclusive quando os reis chegam lá no território da Palestina e conversam com Herodes, ele chama os estudiosos e pede para que eles façam cálculos através de leitura da Septuaginta, que já existia na época, para saber de onde é que viria o Cristo, de onde é que viria esse camarada aqui, esse personagem aqui. E eles acabam dizendo que viria de Belém e tal, dão um norte para o Herodes, Então existiam muitos estudos escatológicos em cima dessa profecia aqui, que se cumpriu em Jesus, essa profecia. Amém? Então, para que os irmãos entendam que escatologia é isso aqui. Muitas vezes é difícil a interpretação, nós não vamos negar que de fato é difícil a interpretação. Tá? Então,
aqui é o primeiro relato escatológico, o cumprimento dele foi em Jesus. Nós sabemos, porque foi escrito, nós fomos alcançados também, né? Passa outra aí, para nós aí, gente. Quais os grandes eventos escatológicos que a igreja agora aguarda? Nós vamos agora saber qual é os grandes eventos escatológicos que a igreja aguarda. Isso aqui que eu estou dando para vocês é uma introdução para que os irmãos entendam, tá? Perfeitamente do que se trata, passo a passo, tranquilo, como é um assunto muito complexo, para que os irmãos não se atrapalhem quando forem observar os textos que fomos ler aqui e os temas que fomos abordando também. Para que os irmãos tenham acesso à questão do pré-tribulacionismo, que são uma linha teológica que crê que o grande evento que a igreja vai passar, os pré-tribulacionistas creem que será o arrebatamento. O próximo grande evento escatológico será o arrebatamento precedido ou seguido pela grande tribulação. Entendi nada, pastor. Tá. Os pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja, ela não passará pela tribulação, pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes. Tem argumentos que ajudam e tem argumentos que complicam quem crê nessa linha teológica aí. Então, para esses, o grande evento será o arrebatamento, próximo evento, dele seguido pela grande tribulação. Passa aí. E tem os pós-tribulacionistas, que já é o contrário. Os pós já creem, Jainara, que o grande evento que a igreja irá passar não será o arrebatamento, será primeiramente a grande tribulação. Primeiro, o arrebatamento, ou durante ou depois. Então tem essas duas. Pastor, quem está certo aí? Esse ponto aqui, que com certeza gera muita discussão, tem muita polêmica e tal, aí é uma discussão que não afeta em nada. Quem crê que vai antes, quem crê que vai depois, porque ambos creem que vai acontecer tanto a grande tribulação quanto o arrebatamento. Isso aqui é certo entre essas pessoas que creem no pré e no pós. Não tem nenhum tipo de rixa entre eles sobre os eventos. O ponto de discussão é em que momento acontecerá. Se será antes o arrebatamento, será antes da tribulação ou depois. E nós vamos dar continuidade aqui para os irmãos entenderem. Pode passar. Isso. Eu acabei mandando errado, porque estava no outro estudo lá e mandei errado sobre a 70ª semana de Daniel. Vamos ler um texto bíblico aqui para que a gente entenda esse ponto aí. Vamos lá. Mateus 24, 3. Eu acho que era isso que os irmãos estavam aguardando, né? A partir do versículo 3. Nós vamos lendo aqui, à medida que nós formos lendo, aí a gente vai tentando esmiuçar para os irmãos aqui o texto, né, que é um texto cujo relato é do próprio Cristo, então ele dá mais segurança para nós com relação ao que vai acontecer. Deu um probleminha aí? Não tem problema, eu leio aqui para os irmãos. Vamos lá. Mateus 24, a partir do versículo 13. Conseguiu? Então vamos lá. Fala assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, no caso, né?
Diz-nos, isso aqui essa frase é dos discípulos, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa fala é dos discípulos a Jesus, né, com a curiosidade de saber sobre os assuntos que ele já havia colocado com relação à grande tribulação. E o versículo 4 vai dizer: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa frase de Jesus aqui, para os discípulos, ela até que soa no ouvido de muitos que já leram aqui ou que ouvem, como algo que não traz nenhuma estranheza. Porque o mundo já passou por muitos terremotos. O mundo já teve muitas guerras. O mundo já, inclusive a nossa geração hoje, existe, os rumores de guerras aí são palpáveis, né? Porque só quem não assiste jornais é que não consegue perceber os rumores de guerra, né? Então, mais uma vez, esta geração passa por essa sensação. Nós não enfrentamos ainda nenhuma guerra do tamanho da primeira e da segunda, mas existem guerras aí. Há pouco tempo a Ucrânia fez uma guerra contra a Rússia, fez uma guerra contra a Ucrânia. Israel entrou em território palestino, houve uma guerra. Já houve várias guerras antes dessas. Então as guerras elas convivem no meio da humanidade assim, de maneira muito alheia, né? Nós não nos assustamos muito com isso. Então essa frase de Jesus aqui, aos nossos ouvidos, elas talvez não causem estranheza. Pastor, mas e aí? Tudo isso aqui a gente já não passou, a gente já não passa, nós já não estamos acostumados com isso. Ele vai continuar. Porém, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Tem alguma novidade aqui? Né? Talvez seja um acúmulo, né? Os falsos profetas sempre existiram. Inclusive as cartas aqui de Paulo, alguns apóstolos, são para que a igreja ficasse com uma orelha em pé com relação a esses falsos mestres que se introduziam no meio dela, né? Essa preocupação sempre existiu. E hoje, a diferença é que hoje tem muitos. Hoje está fedendo de falso profeta de lobo. É o que mais tem. Essa é a diferença, mas sempre houveram. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Vamos avançar aqui para o versículo 15. É um versículo importante. Está colocando aí, gente, já? Não, enquanto ela não coloca, vamos lá. Aqui o versículo 15 fala o seguinte: quando, pois, virdes, quando eles verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele entende, ainda está entre aspas aqui, talvez esteja na sua Bíblia também, que ele entende. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixa atirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não
volte atrás para buscar a sua capa. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, para quem é essa fala de Jesus? Para quem Jesus estava se dirigindo? Essas informações de Cristo lá, no Viva Voz, era para quem? Especificamente para quem? Quem consegue identificar no texto aí? Para quem é que Jesus estava se dirigindo? Para quem? Se você disser povo, você vai estar... Para quem? A resposta a essa pergunta é fácil. O versículo 16 vai dizer. Qual é o versículo 16 aí? Para quem Jesus estava falando? Então os que estiverem lá, nós moramos aonde? Então, eles estavam o contexto dessa fala de Jesus, o pano de fundo era para os judeus. Isso aqui é importante. Isso aqui dentro da escatologia é muito importante, porque existem partes de informações que a igreja ela não entra, e existem partes que ela entra. Existem partes que só a igreja entra e os judeus não. Existem partes que só os judeus entram, a igreja, e existem partes que ambos entram. E é importante nós atentarmos para a leitura do texto, porque ele nos dá todas as informações que nós precisamos. O texto nos dá. Nós só temos que ficar atento a ele. É muito importante, enquanto nós estivermos fazendo leitura, surgirem as perguntas. E quando essas perguntas surgirem através de uma parte do texto que nós lemos, é importante nós continuarmos, porque muito provavelmente ele vai dar resposta no texto seguinte. Ou talvez nós tenhamos passado por essa resposta já. Então a fala de Jesus era para os judeus. Inclusive ele fala que eles teriam que torcer para que esse evento não sucedesse no sábado, né? Por quê? Qual é a diferença para nós se isso acontecesse no sábado, de nós para um judeu? Nós, gentios, para um judeu? É porque tem uma certa quilometragem que eles podem andar no sábado. Eles podem andar só 1 quilômetro. Um judeu no sábado, ele só pode andar no máximo 1 quilômetro. Não é esses camaradas fake aqui, das igrejas adventistas aqui, fake aqui, que ficam tentando imitar os judeus, dizendo que guardam o sábado. Tudo balela. Guardam nada. Sábado eles vão para o SIGS, ficam andando de carro, pega dinheiro, coloca gasolina, tudo fake. A igreja adventista, eu digo, se um judeu chegar, um judeu ortodoxo, os judeus ortodoxos são chatos, né? Eles não gostam de nós, eles são contra a igreja, né? Mas se eles chegassem aqui no Brasil e conversassem com o adventista, eles iam rir da cara do adventista. O adventista dizendo que guarda o sábado, que é um cristão fantasiado de judeu. É conversa, só balela. Então, Jesus fala aos judeus para que eles torçam para que isso não aconteça no sábado, senão vai ter vocês correrem. Então, quando ele fala no versículo 15, quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, sentar, então, os que estiverem ele fala, né, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse abominável da desolação, ele vai sentar no lugar santo. Onde é o lugar santo? De que Jesus está... O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, o povo que estava ouvindo ele lá, que eram os discípulos dele, eles sabiam muito bem do que se tratava a ação que Jesus estava tratando. O lugar santo fica onde? Não, aonde fica? É no supermercado? Onde fica o lugar santo? Isso, no templo. Eles sabiam, eles tinham um patriotismo, um cuidado, os judeus, um cuidado muito grande com o templo. O templo, quando Neemias ouviu falar que os templos, os muros do templo haviam sido derrubados, foi o que deixou triste. Então,
quando Jesus fala isso, isso para um judeu que ouviu isso aqui, mas como pode? Alguns leitores, antes que antecederam Jesus, alguns leitores estudiosos das Escrituras, eles acreditavam que esse evento já tinha acontecido. Esse evento o evento que Daniel cita, vamos ler Daniel, coloca para nós aí, Daniel capítulo 9. Quando ele pede para nós lermos aqui, entendemos Daniel, lá em Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 24, Daniel 9, 24. Daniel, ele vai escrever algo, que o anjo Gabriel passou a ele, que é algo maravilhoso, presta atenção, a partir do versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Para que os irmãos entendam melhor aqui, como se trata de escritos proféticos, e é necessário ter atenção e ter desejo de estudar, porque senão não entende, senão fica criando um cenário, senão fica usando a imaginação para criar coisas, alegoriza tudo, fica alegorizando tudo, aí o que deve ser 70 semanas? 70 semanas deve ser 7 pães. 70 semanas são 7 pães. O que mais? Decretados para o povo em sua santa cidade. A santa cidade. 70 semanas são 7 pães. Santa cidade deve ser Dubai, que é está sendo uma cidade construída com muita elegância, com toda a pompa. Vocês entenderam? Que quando o camarada é preguiçoso, o que ele faz? Fica usando a imaginação, A imaginação dele fecha, ele fica dando ideia para aquilo que o texto não dá espaço nenhum para ter. Isso, a criatividade. Principalmente esses camaradas de hoje em dia, que são tudo criados aí, passado na casca do alho. Então vamos lá. As 70 semanas, quando Daniel, nos versículos anteriores, quando Daniel ele tem acesso aos escritos do profeta Jeremias, ele chega à conclusão de que o exílio dos judeus estava finalizando. Os 70 anos estavam finalizando. E ele começa a fazer uma oração de súplica ao Senhor, pedindo perdão aos pecados, como o povo tinha errado e tal. E no final dessa súplica, o anjo Gabriel aparece a ele com um decreto. Você lendo os textos, você vai entender, E o anjo, ele diz isso aqui a Daniel: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. O que são essas 70 semanas? Essas 70 semanas, em cima de estudos teológicos, elas não podem ser comparadas com 70 semanas mesmo. 70 semanas com 7 dias cada semana, dão quantos dias? 490? 49 dias. 49 dias. Não. 490 dias. 70, isso. Dão 490 dias. Que dá aí um ano e pouco. Não dão nem 2 anos, Por que é que nós não podemos trazer um aval em cima dessa ideia? Porque os eventos que nós vamos ver aqui não cabem dentro desses 490 dias, não cabe. É só o leitor usar um pouquinho do neurônio. Você vai perceber que os eventos que o Gabriel vai trazer a ele aqui não cabem em 490 dias. Ele vai dizer assim, que no período desses 400, dessas 7 semanas, vai acontecer o quê? Isso, 470 semanas, não, 70 semanas, desculpa. No período dessas 70 semanas, vai acontecer que vai dar fim à transgressão, dar fim ao pecado. Talvez seja uma maneira de confirmar o fim da transgressão, expiar as iniquidades, trazer justiça eterna. Isso aqui nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu com os judeus. A justiça permanente. Talvez um tempo, mas permanente não. Cumprir a visão e a profecia
e ungiu o lugar santíssimo. Versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto, ou seja, a partir da validação dessas 70 semanas, dessas 70 semanas, a partir da promulgação, quando é que começou a valer essas 70 semanas? Foi no momento em que os judeus, eles retornaram novamente. Eles saíram do exílio da Pérsia, quando Xerxes liberou Neemias lá para retornar. Foi a partir daí que começou a contagem dessas 70 semanas, que representam 70 anos, vezes 7 semanas. Cada dia da semana, dessa semana representada aqui, simboliza, cada dia da semana representa um ano. Então, cada semana são quantos anos? 7 anos. Cada semana representa 7 anos. 70 vezes 7. Vamos dar quantos? Agora mudou, né? 490 anos. Não são mais dias, são anos. E aí vai caber perfeitamente na ideia profética. Por quê? Vamos lá. Ele vai dar os eventos aí que aconteceram nesse período de 490 anos. A partir da saída, né, da promulgação, construir e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha. E haverá 7 semanas e 72 semanas. Quantas semanas no total haverá? A partir do ungido. Quem é o ungido? Esse ungido aí é Messias. Quem é? Então, ele falou isso para Daniel lá muito antes, séculos antes da vida de Jesus. Por isso que as escrituras são fantásticas, né? Ele já anunciou a vinda de Cristo, né, dentro desse decreto de 7 semanas, mas muitos séculos antes. Até que o ungido venha, e haverá 7 semanas e 62 semanas. Quantas semanas no total haverão aí? 69 semanas. Vai. Por que o ungido está com um maiúsculo e o príncipe não? Porque, isso, talvez esse príncipe aí, ele está ligado a ungido, né? Esse príncipe aqui, o ungido, porque está entre aspas aí, né? O ungido e o príncipe são o mesmo personagem. E só a questão de não ter colocado um P maiúsculo, mas é o mesmo personagem, até porque o texto, a nossa linguagem, né? O nosso entendimento, tanto nosso quanto da humanidade inteira, sobre o ungido, e entre aspas, é um adjetivo para esse ungido, o príncipe. Trata-se da mesma pessoa. Os dois estão no mesmo, né? Então, trata-se da mesma pessoa, tá? Então, haverá 69 semanas. Ela será reconstruída com praças e forças, mas em tempos difíceis. Foi difícil, o período em que houve a reconstrução de Jerusalém, de fato foram tempos muito difíceis. Versículo 26. Depois das 62 semanas, somada com as 7 lá, ou seja, das 69, o ungido será morto. E aconteceu isso? Aconteceu? Então, Daniel parece que aceitou aqui, né? Com o escrito lá, inspirado, vindo da parte do Senhor, e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Essa parte aqui, ó, a cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aqui, os leitores que vieram antes de Cristo, né, que antecederam Cristo, eles acreditaram que isso aconteceu talvez no ano 68, mais ou menos, que foi quando um Seleucido, que foi uma parte do Império Grego que dominou a Palestina, em especial ali Israel. Dessa linhagem veio um homem por nome de Etíoco Epifânio. Esse homem,
esse camarada aqui, esse tirano, o pessoal fala muito de Hitler. Hitler não pega nem o vácuo do que esse homem fez com os judeus. Ele perseguiu, ele matou, ele devastou, ele tomou o templo dos judeus, ele profanou o templo, ele entregou o templo ao deus Zeus, que era o deus que ele servia, deus pagão. Ele chegou no lugar santo e ele pegou uma porca e ele sacrificou no lugar santo. Etíoco Epifânio, o nome desse camarada. E quando os antigos liam isso aqui, eles atribuíam isso que já tinha acontecido. Que esse camarada que tinha feito isso era isso. Entendeu? Então, o seu fim virá com uma inundação, e guerras continuarão. Então foi o que de fato aconteceu, né? Com a destruição total. Versículo 27. O problema dessa interpretação dos antigos não ser levada a sério foi que Jesus veio e mais uma vez ele ratificou que quando que estivesse escrito, e Jesus foi depois, Jesus veio depois de Etíoco Epifânio, e ele falou que quando o abominável da desolação, como o profeta Daniel havia falado, quando ele estiver no local santo, então as coisas, os judeus têm que começar a ficar atentos, porque o negócio vai começar a estreitar para o lado deles. Então dá a entender de que ainda não havia acontecido. Jesus, ele traz, nessa fala dele aos discípulos, ele traz evidências fortes de que esse evento não aconteceu com a vida de Etíoco Epifânio. E ele fará com muitos. Ele quem? Talvez esse texto esteja falando do anticristo. Ele fará com muitos uma forte aliança que durará. É aqui que nós precisamos nos ater, que os irmãos entendam. Nós aprendemos na leitura agora há pouco que da saída do início, né, da reconstrução de Jerusalém até o ungido seriam quantas semanas? Quem lembra? 69. E quantas semanas são no total que Daniel recebeu? Se da saída do exílio até o ungido, até a morte do ungido, foram 69, então estavam restando quantas semanas? Para 70? Uma. E ele cita aqui, essa é uma semana, que durará uma semana, a última semana. São quantos anos aqui? 70 anos. Cada semana são quantos anos? 7 anos. Isso, então são quantos anos aqui? Não, 7 anos, uma semana. Ele fará, é importante nós lermos, isso aqui é escatologia. A gente pensa que escatologia é Apocalipse, não. Apocalipse é uma parte dessa, uma parte, pequena parte. O livro de Apocalipse, ele se debruça, o leitor se debruça muito e consegue identificar muito sobre a grande tribulação. Apocalipse, ele coloca uma lupa muito grande em cima da grande tribulação. Acho que o capítulo 6, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse é só sobre a grande tribulação. E esse livro de Daniel aqui, ele nos dá uma luz muito grande para os crentes, porque nós vamos aprender, né? Nas próximas estudos nós vamos aprender que existe uma ação de Deus durante toda a grande tribulação em cima dos seus eleitos. Jesus vai deixar muito claro aqui. E nós precisamos entender isso. Não é uma luz que vai vir do nada, não. Se essa
se a nossa geração, nós vamos aprender que para que a grande tribulação aconteça, precisará ocorrer alguns eventos. Jesus explica tintim por tintim para os discípulos que estavam lá. E nós fomos felizardos em recolher essas informações. Então, tudo que acontece, que foge da normalidade, nós dizemos o quê? É claro que Jesus está voltando, serve para tudo. É claro, a cada dia a vinda dele se aproxima mais. Mas para que aconteça a grande tribulação, que é o próximo passo para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Cristo, é necessário que aconteça algumas coisas. Inclusive Jesus deixa claro na fala que nós acabamos de ler aqui. É necessário que isso aconteça. É necessário que haja terremotos, é necessário que vocês sejam perseguidos, e depois nós vamos voltar para Mateus, nós vamos perceber que existem mais informações. Mas isso aqui é muito importante, porque essa pessoa aqui, esse personagem, muito provavelmente seja um anticristo. E ele vai fazer uma forte aliança que durará uma semana. Ou seja, a ideia dele, dessa aliança, é para durar um longo período. No meio da semana, quantos dias dão a metade de uma semana? Quem é bom de matemática aí? 3 dias e meio, a metade de uma semana. Que dentro da profecia dão 3 anos e meio. É por isso que quando muitos falam que a grande tribulação durará 3 anos e meio, é baseado em Daniel, em cima da 70ª semana. Nós estamos no intervalo como chama? 69 em números ordinários. É ordinários, né? 69ª? 69ª, Elisângela. Então, nós estamos na 60ª, nós estamos nesse intervalo. A igreja hoje, nós aqui, essa geração está no intervalo da 69ª, entre a 69ª e a 70ª semana. Nós estamos nesse intervalo aqui. Nós ainda não entramos na 70ª semana, não. A 70ª semana, ela se dará quando o abominável da desolação, como Jesus falou, que bate precisamente com o que Daniel fala aqui, quando ele aparecer. Quando ele aparecer, ele vai fazer uma forte aliança, que vai durar a metade de uma semana, 3 anos e meio. E ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então, ele vai tirar a máscara. Esse anticristo que Jesus fala, que Apocalipse fala, que Daniel, assim, muito provavelmente fale também aqui dele, esteja falando, apesar de não aparecer o termo anticristo aí, ele será alguém que irá aparecer, e muito provavelmente, porque isso aqui é tudo dentro de especulações, a gente consegue tirar muita coisa aqui dentro da escatologia. É como se fosse, por exemplo, estou enxergando lá atrás, estou vendo lá aquele nicho de colocar envelopes de dízimo. Eu consigo ver algumas letras que estão lá. Então, dentro da escatologia é como nós tivéssemos uma visão de muitas coisas que nós conseguimos ver de maneira precisa. Então, eu posso, de maneira precisa, dizer para vocês que ali é um nicho para colocar o dízimo. Mas eu não posso dizer para vocês o nome que estão lá nos envelopes. Vocês estão vendo envelopes lá também. Pastor, me diga o nome da pessoa, daquele primeiro envelope lá com letra A. Eu não posso inventar. Isso aqui é mais ou menos o que dentro da escatologia gera muitas dificuldades, né? Gera muita tensão para os maiores estudiosos. Então até eles não ousaram afirmar com certeza. Existem especulações de determinadas revelações, como por exemplo sobre o anticristo. Eu tenho a crença de que esse anticristo, ele vai ser alguém extremamente carismático. Extremamente. Ele vai ser aceito por
talvez por esquerda e por direita, que hoje é a que predomina no mundo inteiro. Essa guerra não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Seja alguém que vai ser aceito por esquerdistas e por quem é de direita. Ele vai fazer uma aliança muito forte. Nessa parte aqui, eu já acredito particularmente que talvez essa aliança que ele vai fazer seja entre os palestinos e os israelitas. Talvez ele dê, isso aqui tudo é uma especulação, talvez ele seja alguém que vai selar paz. Já pensou? Você já pensou se alguém consegue trazer a paz entre o que acontece lá na faixa de Gaza? Alguém consegue convencer ele a ser irmãos novamente? Talvez isso aconteça, esse camarada aqui. Então, ele será um camarada que será visto com olhos assim diferenciados por todos, de todas as nações. A Apocalipse fala que muitos dirão assim: quem é como a besta? Esse termo besta, até para que os irmãos entendam, esse termo besta aí, ele foi muito abrasileirado. O termo mesmo assim, o termo mais fiel, que mais se aproxima do original, é fera, que dá a ideia de alguém com autoridade, né? Alguém que se impõe, alguém com imponência. Então, fera, quem será como a fera? Por quê? Porque quem falar mal, quem for contra, com certeza vai ser espancado, vai ser morto, vai ser... É difícil acontecer isso? Claro que não é. O cenário hoje da humanidade está se movimentando perfeitamente para que esse personagem apareça. Você já viu quem é de direita, quem é contra as pessoas que defendem? Como é que eles se comportam? Quem é de esquerda, quem é contra? Tem briga, pessoas matam uns aos outros defendendo. Não tem dificuldade nenhuma desse personagem aparecer com essas credenciais e ser exatamente isso. Então, haverá nos primeiros anos desta ação, deste homem, né, desse líder, que talvez faça uma coalizão aí entre países, superpotências, né? E essa pessoa seja um representante, alguém que represente esses países dentre os outros, para que haja mais aliança. Talvez seja isso, tá? Talvez. Estou dizendo, até porque nesse ponto aí é muito obscuro. Que vai acontecer, vai isso aqui. Mas isso aqui tudo é especulação. Então ele vai selar uma aliança. E essa aliança, ela durará esse período, a metade de uma semana. E quando acabar os 3 anos e meio, aí ele vai mostrar quem de fato ele é. Aí, para os crentes, para os escolhidos, o negócio vai feder, principalmente para judeu. Principalmente para judeu. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, para os judeus é. Porque hoje, os judeus hoje são convertidos? Não. O número de ateus judeus está crescendo exponencialmente. Aquele camarada lá, né? Jonathan lá, Matias, ele é ateu. Natanael Matias, ele é ateu. Sabia? Ele é de linhagem judaica, então o número de ateus judeus está crescendo muito. É o que eu sempre falo para os irmãos aqui, a abominação sobre Cristo, sobre as coisas de Cristo, né? Festas reis, parada gay em Israel, tudo crescendo assim, absurdamente. Tel Aviv lá, né? Onde ainda tem alguns judeus ortodoxos, ainda tem um remanescente judeu ortodoxo, derrubaram os muros, né? Os muros do templo foram derrubados lá por Tito, né? No ano 70, como o Cristo havia previsto, né? Que não ficariam nada. Então o general Tito derruba os muros, né? E aí com a invasão também bárbara,
toca o terror lá, ficou apenas um muro. Um muro ficou em pé, um templo antigo. E é esse muro que os judeus ortodoxos vão lá, que é chamado Muro das Lamentações, né? Então, em Jerusalém, ainda tem alguns judeus ortodoxos que vão lá, que rezam. Mas se você sair e for para Tel Aviv, é uma espécie de Las Vegas lá mesmo, o negócio pega lá. Então, quando esse abominável da desolação aparecer, Jesus está dizendo, olha, o negócio não vai prestar para o lado de vocês, não, está dizendo aqui. O negócio não vai prestar. Tanto é que ele hiperboliza, ele traz assombro mesmo para eles. Vocês têm que torcer para as mulheres grávidas, para que as mulheres grávidas não passem, né, por esse dia. As grávidas não têm que torcer para estarem nesses dias, não ser no sábado. Se estiver no campo, não volte, meu irmão, o negócio para você vai ser feio, viu? Quando esse camarada aparecer. Ele vai perseguir muitos, ele vai enganar muitos. O anticristo e o falso profeta, como diz o livro de Apocalipse, eles vão fazer prodígios tamanho tal que muitos vão crer nele. Só tem um negocinho aqui que talvez a gente confunda. Pastor, vai ser fácil descobrir quando esse camarada aparecer. Muito fácil. É claro que não vai ser. As igrejas, os movimentos, igreja não, é até pecado chamar de igreja, né? Esses chiqueiros aí mesmo, né? Esses chiqueiros aí, os locais em que estão esses líderes aí, são onde mais acontecem atrocidades contra a Bíblia, contra Deus, contra as coisas santas. E aonde é que tem mais gente? Só vai ter um grupo de pessoas que ele quase vai conseguir, não vai conseguir com misericórdia de Deus. Quem sabe quem é? Jesus disse quem é. Quem sabe quem é? Os eleitos. Somente os eleitos. O mundo, ele é cego. O mundo, ele é atraído por aquilo que lhe apraz. O mundo, ele gosta de ouvir aquilo que os seus ouvidos, os comichões, os seduzem. E Jesus está dizendo assim, olha, nesse mesmo capítulo, ele diz, olha, se não fosse por causa dos eleitos, esses dias seriam maiores. Eu abreviei esses dias por causa dos eleitos. Olha só. Por causa de nós. Então, essa fala de Jesus, ela apoia os pós-tribulacionistas. Porque dá a entender que os eleitos vão estar onde? Na tribulação. Pastor, qual é a sua posição? Isso aqui é mais uma posição mesmo por entendimento. Eu creio no pós-tribulacionismo. Eu creio que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Até porque o arrebatamento, nós vamos falar no próximo estudo sobre o arrebatamento, tá? E vocês vão ficar mais por dentro. Até o pré também tem muitos textos bíblicos que apoiam, tá? Tem até a história de dois que discutiam, né? Dois crentes que discutiam sobre. Um era pós, o outro era pré. Aí teve o arrebatamento. Os dois subiram. E a história diz que no meio, enquanto eles iam subindo, discutindo. Não te falei que ia ser depois? Não, te falei que ia ser antes. Então essa discussão, ela não influencia em nada. Vocês irmãos entendem? Não influencia em nada sobre a veracidade, sobre o acontecimento. O grande probleminha entre eles é só se vai ser antes ou depois. Mas que vai ser arrebatado, vai. Que vai acontecer a tribulação, vai. Eu particularmente apoio a ideia do pós-tribulacionismo. Até por ter versículos bíblicos assim bem fortes, né? Inclusive essa fala de Jesus. Que os eleitos que vão estar na tribulação é por causa deles que Jesus abreviou para 3 anos e meio. Porque poderia ser, sei lá, 10 anos, 20 anos.
de sofrimento. E os que estiverem presentes, eles também passarão. Os crentes que estiverem presentes, os eleitos também sofrerão. Nós sofreremos muito. Né? Serão assim. Acontecerão coisas que jamais o mundo viu. Jamais passou na história da humanidade. Os textos que nós lemos sobre o que acontecerá na grande tribulação é algo assim aterrador. É de assustar mesmo, né? A pessoa mais moderada, o pastor, o líder mais moderado que tente falar sobre esses eventos, ele não consegue. É impossível. As estruturas cósmicas serão abaladas. Cairão chuva e pedras cairão sobre os homens, morrerão. Um terço da humanidade vai morrer. Coisas aterradoras acontecerão. Jamais, Jesus disse, jamais aconteceu isso. Que eu estou dizendo para vocês, nunca aconteceu. Vai acontecer mesmo. A grande tribulação. Então, ela é algo que a igreja, e Jesus diz assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês quem? Os que estão firmes, os que estavam lá, os que estavam lá com ele firmes, vocês precisam se alegrar. Essa fala de Jesus, ela sai do contexto dos judeus. Essa fala de Jesus, vocês os firmes, porque ficou um grupo de pessoas específicos com ele, que eram os seus discípulos. Ele não falou isso para a multidão, ele não generalizou. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, nós precisamos nos alegrar. Por quê? Porque os passos de Jesus estarão mais perto. A vida dele. Então, por enquanto, pastor, Jesus, essas coisas podem acontecer amanhã? Pode acontecer amanhã ou não pode? De acordo com o que nós acabamos de ler aqui. Talvez seja um ponto aqui que os irmãos cheguem à conclusão assim mais exata. Esse abominável da desolação, o anticristo, ele vai sentar onde? Aonde é que está o lugar santo? Está onde? Recapitulando novamente. É aonde o lugar santo? O templo. Tem templo em Jerusalém hoje? Não. Então pode ser hoje? Não pode. O lugar do templo, o que está inserido no lugar do templo, quem sabe dizer? O que está tomando o lugar do templo? O domo de ouro, né? A mesquita dos muçulmanos. É lá que é a guerra. Ali é complicado. Ali aquela zona ali é uma zona terrível. É terrível aquela zona, porque o domo de ouro, que é a mesquita dos muçulmanos, está lá. Exatamente. Só que tem em Israel, fazendo umas pesquisas, eu consegui ver que em Israel tem um museu do templo. Esse museu do templo em Israel é o único museu do mundo que não tem objetos antigos. O museu do templo de Israel não tem objetos antigos. É um museu onde eles colocam lá no telão objetos futuros. Todos os utensílios do templo, eles já estão preparando todos os utensílios do templo, de acordo com todas as medições, todas as orientações bíblicas, para o templo que eles estão ansiosamente aguardando para inaugurar. Eles acreditam que vai acontecer alguma coisa e eles vão construir o templo lá no lugar que tem que ser. Pode ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, quem sabe? Mas hoje não. Hoje não tem tempo. Eles não têm tempo hoje. Os irmãos estão entendendo? Sobre essa questão aqui do anticristo. Ele sentar no lugar santo. O lugar santo é no templo e o templo não existe, sabe? Não é na igreja. Não é no espaço físico da igreja. É no templo dos judeus. Vocês percebem como tem uma ligação? A escatologia ela tem uma ligação também com os judeus, com a igreja e com os judeus também. Alguém tem alguma pergunta?
Ninguém tem uma pergunta sobre escatologia? Agora não. Em outros países existe templo. No Brasil existe. O templo, só para que essa pergunta do Álvaro é uma pergunta relevante, tá? Nós chamamos de templo aqui, porque a ideia de templo é uma ideia dos hebreus, tá? Os hebreus, judeus, o que nós temos é a igreja. O templo deles, o formato do templo era a tenda. Moisés começou a carregar a tenda, né? No deserto, então eles paravam em determinado local, os levitas abriam uma tenda e eles cultuavam o Senhor na tenda. O templo é a réplica dessa tenda, só que de alvenaria. O formato da tenda móvel é o templo, que foi construído por Salomão, depois foi destruído, deram uma ênfase, né? Os romanos deram uma ênfase, inclusive teve até a história, ela nos afirma com pessoas assim de confiança, né? Como o Flávio José, eles afirmam que teve investimento dos romanos no embelezamento do templo, que foi também destruído, posteriormente destruído por Tito, né? O general Tito. Essas informações, por isso que a teologia sistemática, ela nos dá um pouco mais de tato com essas informações bíblicas, porque ela também se apoia em escritos paralelos com a Bíblia, não canônicos no caso, né? Escritos não canônicos, que nos ajudam muito. Como é que a gente sabe sobre o que Etíope Epifânio fez? Como é que a gente sabe dessas coisas? Está na Bíblia? Quem ouviu pela primeira vez esse nome? Acho que é a grande maioria. Sabe onde nós temos detalhes, com riqueza de detalhes, falando sobre, sabe onde está? Livro de Macabeus. É um livro apócrifo, não é um livro do demônio. O problema é que muitos acreditam que os 7 livros mais que estão na Igreja Católica são livros que foi o demônio. Não. São livros que não são canônicos, mas são livros com uma história. Meu irmão, a precisão da história do que está escrito lá é verídica, não tem como negar. Só que eles não são canônicos. O problema da Igreja Católica é que eles colocaram no mesmo pé de igualdade dos canônicos. Não são. Mas nós podemos tranquilamente ler. Né? Então, os livros apócrifos nos ajudam muito, né? Porque eles são livros históricos, a maioria são livros históricos. Então, as pessoas que escreveram, viveram na época e receberam informações quentinhas e tal. A critério de historicidade. Não, eles não são inspirados, fique bem claro. Há escritores também renomados, como Flávio José talvez seja mais Tertuliano de Cartago, que foi tido como pai da igreja. Ele também escreveu muita coisa, porque ele deu um século muito próximo, né? Irineu de Lyon, que foi outro também. Então, essas informações vindo dessas pessoas aí que tiveram proximidades, tiveram um período muito próximo do início da igreja, eles deixaram muitas coisas escritas que nos ajudam. E a teologia sistemática, ela vai até essas informações. A teologia bíblica não, ela fica só no que o escrito específico está falando ali. Qual é a melhor das duas? As duas. Não vamos entrar nessa questão aqui, por favor, né? Hoje tudo dá. Quem são os melhores louvores? Os de hoje ou os antigos? Quem são os melhores pastores? A teologia a gente sabe, cara. Teologia boa, teologia. Essa daí a gente tira de letra, né? Mas hoje, os teólogos de hoje tem muitos aí que contribuem bastante. Amém? Então, sobre a grande tribulação hoje, próxima terça-feira vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Então, vamos fazer uma oração, para nós vamos para nossos lares, com alegria, vamos ofertar ao Senhor também. E aí estude, né? Estude sobre o que foi falado aqui. Traga perguntas aí, questionamentos, interrompam na hora que estiver falando, para tirar dúvida. É muito bom para o crescimento da igreja, isso é bênção, tá? Vamos orar, agradecidos ao Senhor por mais esse pátio. A próxima terça-feira, já é a terça-feira do seminário? Que vai decidir o seminário? Não, né?
Semana de seminário, é verdade. Na próxima semana, né? Então, pronto. Nós vamos, domingo nós temos ceia. Próxima terça-feira nós teremos início e na primeira terça-feira de março nós já retornaremos com uma participação das células, com missões e tudo mais, né? Então voltaremos aí com pérolas, com talentos, né? Outras cositas mais aí para estimular os irmãos a estarem ativos em células, em pátios e crescendo no Senhor. Amém? Vamos orar agradecidos ao Senhor e apresentando também os ofertantes e suas ofertas. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças, Deus, pela tua beleza. Te louvamos pela tua criação, porque através dela nós podemos te glorificar também. Te louvamos, Deus amado, por momentos como esse que o Senhor nos permite passarmos aqui para juntos aprendermos sobre o Senhor, sobre as tuas coisas. E que momentos como esse possa enraigar em nosso coração, Deus, um desejo contínuo em aprender mais de Ti, em buscar o Senhor, em aprender sobre as Tuas coisas, sobre quem Tu és. E aprendendo essas coisas, nós nos tornamos mais amantes Teu, mais servos Teu. Obrigado, Jesus amado, pela Tua santa e poderosa palavra, que nos estimula, que nos enche, que nos preenche, Deus, e que traz fogo ao nosso coração. Fala de maneira rica e abundante, Deus, em tudo em que nos propomos a ler, relacionado às Tuas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela vida de cada ofertante, pelo que o Senhor tem feito na vida deste homem, desta mulher e deste jovem. Continua te manifestando no coração, continua abençoando, Deus, de maneira rica e poderosa em todas as áreas. Abençoa as ofertas para a honra e glória do Teu nome e nos despede na Tua paz. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ofertar e na sequência vamos com alegria para nossos lares.